Olá, muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho Online, que acontece aqui toda semana, segundas-feiras, às 21 horas, ao vivo, pelo nosso canal do Instagram, Ângela Esteve 17. Depois esse vídeo também é colocado no nosso canal do YouTube, também Ângela Esteve 17. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que você receba os vídeos assim que eles são publicados. E também curtam os vídeos lá no YouTube e também aqui no Instagram, depois que eles vêm aqui para o feed, porque isso ajuda para que chegue para o maior número de pessoas. Toda semana nós trazemos aqui um tema para que a gente possa refletir a vida à luz do Evangelho do nosso Mestre Jesus. São temas que são muitas vezes intuídos por nós, outras vezes que são sugeridos por vocês, e a gente sempre traz aqui um entendimento, uma contextualização do Evangelho, porque o Evangelho é para a gente colocar no nosso dia a dia, é uma linha de conduta do cristão. E para que a gente tenha essa linha muito clara na nossa conduta, nós precisamos entender, porque se a gente não entende, fica muito difícil colocar em prática, né? Já é difícil seguir o Cristo, porque muitas das práticas a gente sabe que a gente ainda tem que aprender muita coisa. E quando a gente não entende, fica pior ainda. Então essa é a nossa intenção, de trazer o Evangelho de uma forma inteligível, para que a gente possa realmente colocar essas condutas no nosso dia a dia. Então nós agradecemos ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos em nome do bem, do amor e da fraternidade, pedindo a Ele que esteja mais uma vez no meio de nós. Semana passada eu trouxe um tema que muita gente até comentou depois comigo, que falava sobre a moral estranha, né? São passagens do Evangelho que muitas vezes, à primeira vista, na forma como Jesus se expressou, ou na forma como está escrito, né, para nós, ficam algumas dúvidas. Então hoje eu trouxe uma outra passagem também, que também às vezes dá essa confusão, essa falta de entendimento no linguajar de Jesus, que é uma passagem que está em Mateus, no capítulo 12, versículos de 10 a 14, e também depois na passagem que está em Marcos, no capítulo 4, versículos 24 e 25, que diz o seguinte: E chegando-se a ele os discípulos lhe disseram: Por que razão lhes falas por parábolas? Ele respondendo lhes disse: Porque a vós vos é dado saber os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é concedido. Porque ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso é que eu lhes falo em parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Vós ouvireis com os ouvidos e não entendereis, e vereis com os olhos e não vereis. Também lhes dizia: Atendei ao que ides agora ouvir. Com a medida com que medirdes aos demais, vos medirão a vós, e ainda se vos acrescentará. Porque ao que já tem, dar-se-lhe-á, e ao que não tem, ainda o que tem, se lhe tirará. E aí fica aquele jogo de palavras, né? Aquela confusão. Como assim? A pessoa que tem vai ter mais e ao que não tem vai ser tirado? Né? Essa é uma das passagens do Evangelho que nos leva a muitas interrogações. O que é que realmente ele queria dizer com isso? Né? Aquele que recebeu, Jesus não estava falando, mais uma vez, né? A gente tem que contextualizar as coisas e colocar o sentido certo. Jesus não estava falando de bens materiais. Já começar por aí, ele estava falando das verdades divinas,
Tanto é que ele cita Isaías aqui, porque Isaías já profetizara no passado que quando o Filho do Homem viesse, que ele iria falar e as pessoas não iriam ouvir, mas não iriam entender nada. Iriam vê-lo, mas não iam entender, não iam enxergar. E é disso que Jesus está se referindo aqui. Por isso que os discípulos perguntaram para ele por que ele falava em parábolas para os outros. Porque ele sabia que e a maioria das pessoas que viviam naquela época, não tinha condição de entender a profundeza moral dos seus ensinamentos. Até porque, até hoje, né, a gente vê que as pessoas levam tudo ao pé da letra, né? Mas há necessidade de ter uma interpretação. Então, ele responde aos discípulos que nem tudo o que os discípulos na intimidade recebiam dele de explicação, as outras pessoas estavam aptas para entender, pelo menos naquele momento. E por quê? Porque tem os olhos fechados somente nas coisas materiais. E para que a gente entenda os valores morais da vida, nós precisamos abrir a nossa mente, o nosso entendimento aos valores morais. Porque senão nós vamos ficar sempre presos, circunscritos às circunstâncias materiais que nos cercam. E vamos ficar escravos dos nossos 5 sentidos. Então, o que ele estava colocando aqui é que não havia maturidade do senso moral, ainda para que se entendesse a profundidade dos seus ensinamentos. Então, ele falava em parábolas, fazendo comparações, para que as pessoas pudessem, pelo menos, entender um pouco. Por outro lado, ele também falava em parábolas, porque as parábolas são histórias, e geralmente as histórias atravessam o tempo. Tanto é que nós estamos aqui falando sobre Evangelho, sobre várias passagens do Evangelho, aonde nós estamos falando de parábolas. Ele usa os exemplos da natureza, como a vinha, como a semente, e tantas outras coisas que naquela época era a realidade daquela sociedade. E isso atravessou o tempo. Então ele sabia que ele falando dessa forma iria fazer com que os homens refletissem a respeito das lições mais profundas que ele estava trazendo. E é o que nós fazemos hoje, ao analisarmos o Evangelho, ao analisarmos cada frase e a gente contextualizando aquela época e trazendo para os dias de hoje, nós conseguimos entender essa profundidade moral que Jesus estava ensinando às criaturas terrenas. Então ele diz o seguinte: aquele que já tinha algum princípio de moral, que já tinha uma mente aberta para entender as coisas do Espírito, mais se lidaria, porque com o que ele estava trazendo, muito mais riqueza moral traria para essas pessoas. Mas aqueles que tinham os olhos somente, a sua atenção somente nas coisas materiais, até o pouco que tinha, não ia bastar. Se a gente trouxer isso hoje para a nossa sociedade, para os dias que a gente vive hoje, não é o que a gente vê, gente? Quantas pessoas sem propósito de vida? Uma pessoa sem propósito, ela morre em vida. Na primeira prova mais difícil que a vida vier prová-la, ela cai. Por quê? Porque não tem propósito. Quanta gente hoje vive de crises de ansiedade, de depressão, de desânimo diante da vida, porque não tem propósito. E o nosso propósito não pode ser somente desenvolver
aptidão para trabalhar, para sustentar o corpo físico. O nosso propósito ele tem que ser muito maior do que isso. Porque se a gente viver a vida somente para ganhar dinheiro, somente para manter o nosso corpo físico e a vida na matéria, isso vai ser uma decepção muito grande. E muita gente anda desanimada por causa disso. Então, qual que é o propósito maior? Qual é a boa nova que Jesus estava trazendo? Qual era a notícia? Olha, ninguém morre. Todo mundo é filho de Deus, todo mundo é parte de Deus. Nós somos as células, digamos assim, do universo, que é o próprio Deus. Todos estamos aqui de passagem por um período e nós vamos de encarnação em encarnação progredindo, desenvolvendo as nossas potencialidades, que todos nós somos criados com essas potencialidades. As encarnações servem para quê? Para que a gente desenvolva isso. Então, a oportunidade de estar aqui é muito breve. Então, nós temos que aproveitar a encarnação para que a gente se aprofunde também a respeito do nosso destino. É muito interessante porque o único determinismo que nós temos na vida é saber que a gente chegou aqui com um bilhete de ida e volta. O de vinda para cá a gente sabe a data, que é a data do nosso nascimento. Mas a data da volta a gente não sabe. Tá, então isso é uma realidade. Isso é fato. E por que é que as pessoas não colocam um pouquinho a atenção de saber o que é que vem depois disso? Quando a gente tapa os ouvidos para ouvir essas coisas, quando a gente fecha os olhos para não querer enxergar essa realidade, que é a realidade de todos, então a vida começa a perder um propósito. Mas se nós abrirmos o entendimento de saber que aqui é apenas uma estação, é só um momento, e que além disso a vida continua estuante, que hoje nós estamos vivendo um capítulo só da nossa série. Outros capítulos nós já vivemos no passado e outros virão pela frente. Nós estamos construindo a nossa história, mas a nossa história ela não termina no túmulo. E isso, gente, esse conhecimento muda toda a forma de pensar do ser humano. Então, hoje eu trabalho para o meu aprimoramento moral, não é só para viver esta encarnação, não. Mas eu preparo aqui o meu futuro. O futuro que não se circunscreve somente a esta encarnação, a essa vida. Nós estamos construindo hoje o nosso futuro de amanhã. Porque depois viremos ocupar novos corpos e vamos continuar a história. Agora, quando a pessoa não quer entender isso, e naquela época era muito difícil, porque vir de encontro a tantas ideias diferentes que se tinham naquela época, Jesus não podia falar isso claramente para todos. Ele já foi crucificado porque falou que éramos iguais. Que tanto o rei, tanto quanto César, quanto o escravo, eram todos filhos de Deus e olhados por Deus igualmente. Imagina ele falar sobre outras coisas. Mas haviam pessoas que poderiam entender isso. Muitos entenderam, muitos espíritos que estavam encarnados naquela época em torno dele entenderam isso. Tanto entenderam que depois que Jesus foi crucificado,
os seus discípulos formaram outros, converteram outras pessoas ao cristianismo, que se reuniam e eles tinham práticas, inclusive mediúnicas, dentro das catacumbas onde eles se escondiam na época da perseguição. Eles tinham essa comunicação com o plano espiritual. Isso era uma prática que existia, que foi completamente cortada depois do concílio, se eu não me engano foi 389, quando isso foi proibido. Quando na época os romanos decidiram aceitar o cristianismo, porque não adiantava matar cristão, porque aqueles matavam hoje, tinha mais 10 mil que surgiam em seguida. Quando foi percebido de que não adiantava lutar contra eles, então o que eles fizeram? Vamos trazê-los para o nosso lado, só que aí colocaram um monte de regras. Cortaram inclusive isso aqui que Jesus está falando. Deixaram as pessoas no futuro cegas e surdas para uma realidade que é de todos nós. Por que evitar falar sobre a morte do corpo? Por que evitar? Se é uma realidade que todos teremos que viver. E quantas vezes a gente já não fez isso, né? Nós já trocamos de veste corporal muitas e muitas vezes. Para chegar ao estágio evolutivo que nós estamos hoje, foram muitas vezes. Então, minha gente, essa parte que Jesus está falando aqui, que se cumpre a profecia de Isaías, que realmente, e até hoje, nós temos muita gente cega e surda no mundo, achando que a vida que quando você está vivendo aqui a vida na matéria, se identificando com o corpo ao invés de se identificar com sua alma, que vai ser eterno, que os outros morrem, mas eu nunca. E quanta surpresa depois. Quanta surpresa. Quanta gente, como no dizer de Emmanuel, não tem educação para morrer. Sabe por que não tem educação para morrer? Porque não se preparou moralmente, não se preparou mentalmente para entender os processos naturais da vida. E depois, em seguida, vem uma outra lição, que está em Marcos, que ele diz que com a medida que nós medirmos os demais, vos medirão a vós e ainda se vos acrescentará. O que ele está falando aqui? Ele está falando do julgamento. Quando a gente fica julgando as pessoas. Ora, mas será que é lícito julgar as pessoas? Não, a gente julga as situações, não as pessoas. Jesus nunca combateu uma pessoa, ele combateu o erro, mas não a pessoa. Porque a pessoa, mais dia menos dia, vai aprender, vai se corrigir. O erro deve ser extirpado, não a pessoa. Claro que quando a gente está quando a gente vive dentro de uma sociedade, nós não vamos tapar os olhos e só vou enxergar o mundo cor-de-rosa. Não é isso que Jesus está falando. Esse medir que Jesus está colocando aqui é julgar, é condenar o outro. E há uma grande diferença entre a gente perceber um erro, entre a gente perceber o que é certo, perceber o que é errado e condenar isso. Se fosse lícito a nós ficarmos condenando as pessoas, até aqui na nossa jurisprudência não precisaria de juízes. Qual é o papel do juiz? O juiz, ele julga porque ele tem um processo na mão. Um processo cheio de provas e evidências.
Como é que nós julgamos uma pessoa se nós não temos o processo dela todo na mão? Você não conhece as encarnações que ela teve. Muitas das atitudes que a pessoa toma hoje ainda são reminiscências do seu passado. Como é que a gente julga o outro? Sem ter toda a história na mão. Como é que a gente condena? Então, perceber o erro, procurar trabalhar em torno do que é errado é uma coisa, condenar a outra pessoa é outra. E ele adverte, porque se você condena uma pessoa, e claramente você vai deixar isso exposto a outras pessoas. Só que com a mesma medida, com a mesma intensidade com que você medir alguém, você também será medido. E quem de nós tem moral suficiente para tirar a primeira pedra? E que é pior ainda, ele fala, além de medir a gente, ainda vai acrescentar mais. E ele diz, porque aos que já têm, dar-se-lhe-á. Quem já procura um pouquinho de conhecimento, quem já escuta um evangelho como esse, que vai elucidando o seu entendimento, mais informações vão chegando e fica mais fácil de entender. Mas aquele que não tem, aquele que não quer, aquele que só tem o mínimo possível e que não cuida desse mínimo, até esse mínimo vai acabar morrendo. O mínimo de moral acaba morrendo no meio de uma avalanche, de uma enxurrada moral de uma sociedade que a gente vive. E quantas pessoas se desiludem, perdem a fé em Deus, em si mesmas, e muitas vezes colocam essas ideias de desistência dentro da cabeça e acabam entrando nos quadros depressivos. Então nós precisamos sim, hoje mais do que nunca, nós precisamos de espiritualidade, de entendimento. E o quanto mais a gente puder levar isso para as outras pessoas, para que as pessoas movimentem dentro de si mesmas as suas forças. Todos nós carregamos a força do Criador aqui. A força do Criador não vem lá do céu, não vem de trás, não é não. É olhar para dentro. Todos nós carregamos essa força. E todo mundo que já passou por uma provação difícil sabe que tem essa força. Porque na hora amarga, vem uma coisa de dentro da gente que nos faz permanecer de pé. Isso se chama fé, se chama confiança. Mas para a gente ter fé, para a gente ter confiança na vida, nós precisamos ter conhecimento. O Evangelho é riquíssimo em conhecimento. Cada vez que a gente comenta ou lê uma lição como essa, uma parábola de Jesus, novos entendimentos vão surgindo. Se você lê, faz um evangelho em casa e você lê numa semana, dali 15 dias, se você fizer de novo, você vai entender outra coisa. Nem 15 dias, na semana seguinte você já entendeu outra coisa. Porque a vida ela é processual, nós estamos evoluindo, apesar de não parecer, estamos. E essas potencialidades que estão dormentes dentro de nós, elas só poderão vir à tona de acordo com o esforço próprio de cada um. Não tem como outra pessoa fazer isso, não dá para terceirizar isso. É individual. O aprendizado é individual, a prova ela é individual.
E todo mundo vai precisar fazer esse trabalho. Mais dia, menos dia. Mais cedo ou mais tarde. A questão aqui do livre-arbítrio é decidir se a gente quer fazer isso hoje ou esperar 1000 anos. A escolha aí é de cada um. Então, eu espero que, com esse entendimento aqui de mais essa passagem do Evangelho de Jesus, que a gente reflita um pouquinho na nossa vida. Que a gente pense um pouquinho do que nós temos feito, do que nós temos realizado no mundo, mas principalmente o que é que nós estamos realizando dentro de nós. Como é que a gente está lidando com a gente mesmo? E quando a gente não consegue lidar direito com a gente mesmo, nós temos que ter a coragem e a humildade de pedir ajuda. E a ajuda, ela sempre vem. Pode ter certeza disso. Quando a gente pede ajuda aos céus, ela vem. Ela vem na forma de quê? Na forma de um tratamento espiritual, ela vem na forma de uma terapia, ela vem na forma de um médico, de um remédio, mas ela vem. Porque Deus age através das criaturas. O importante é que a gente compreenda o nosso papel aqui dentro dessa humanidade terrena. Nós estamos aqui todos para evoluir e que a gente não se distraia disso. Tá bom, minha gente? Então vamos agradecer ao nosso mestre, esse mestre tão amoroso, tão querido, tão amado, por mais essa oportunidade de realizar esse evangelho. Agradecemos também ao plano espiritual que nos sustenta, que nos inspira, né? E a gente sabe que eles estão aqui muito presentes, nos inspirando, nos ajudando, que sem eles também, sem essa cooperação, sem essa fraternidade espiritual, a gente também faria muito pouco. Então nós agradecemos a Deus, o nosso Criador da vida, pedindo a Ele que nos fortaleça e que abençoe mais uma semana, que nós tenhamos uma semana repleta de bênçãos, de entendimento e que todo problema que a gente esteja passando, seja ele qual for, que a gente pergunte: se fosse Jesus, como é que ele faria? A gente vai saber como. Tá bom? Um grande beijo para vocês. Muito, muito obrigada pela presença de todos. Não esqueçam de curtir o vídeo. E se você gostou desse evangelho, compartilhe com aqueles que você ama. Tá bom? Um grande beijo para todos e até semana que vem, se Deus quiser. Segunda-feira, às 21 horas, com o nosso Evangelho Online. Até lá.